Feche os olhos e sinta a imensidão que se esconde em um único ponto de luz, um ponto tão distante que desafia a nossa própria compreensão do tempo cósmico. Imagine o telescópio espacial James Webb, o olho mais perspicaz da humanidade, a mirar o abismo e ali, no limiar da escuridão mais antiga, detectar a assinatura inconfundível do que batizamos de Capotauro. Uma emissão de luz tão peculiar e intensa que ela não apenas brilha, mas rasga o tecido da astrofísica moderna, questionando as próprias leis que regem o universo. Esse cenário não é apenas uma fantasia, é um fato científico que nos coloca diante de um dilema cósmico. O que exatamente estamos observando? Seria o Capotauro uma galáxia formada meros 90 milhões de anos após o Big Bang, o que a tornaria a mais antiga e distante já vista, um verdadeiro portal para a aurora do universo? Ou em uma reviravolta igualmente fascinante, seria apenas um corpo frio e solitário, uma anã marrom ou um planeta órfão, a vagar discretamente em nossa própria Via Láctea, muito mais perto do que ousamos imaginar? A ciência atual nos diz que um objeto de tal magnitude deveria ser quase impossível de existir tão cedo na história cósmica, já que a matéria ainda não teria tido tempo de se agrupar nessa escala. Ao mesmo tempo, os dados espectrais do objeto, a impressão digital da sua luz, apresentam um comportamento totalmente inesperado, nem de galáxia distante, nem de corpo frio próximo, mas sim de um enigma. Essa dualidade insolúvel é a essência do mistério Capotauro. Nesta jornada, vamos mergulhar na profunda incerteza que o Capotauro trouxe à astronomia, explorando a física do universo primitivo e os corpos subestelares gélidos que habitam o nosso quintal galáctico. Vamos desvendar os bastidores dessa observação do James Webb e o porquê de um único ponto no céu ter o poder de reescrever os livros de história do cosmos, prometendo uma revelação final que mudará para sempre a sua percepção sobre a escala do universo. Deixe-se levar pela voz que sussurra os segredos do universo, e enquanto a sua mente se acalma e se prepara para o descanso, permita que a curiosidade tome conta. Curta agora para ajudar o canal a continuar a desvendar os mistérios do cosmos e, se ainda não for inscrito, se inscreva e compartilhe esta história com quem você ama. Junte-se a nós e descubra a plenitude de saber que, no silêncio da noite, estamos todos conectados à mais profunda e fascinante das jornadas. A nossa jornada em direção ao sono é hoje uma viagem ao limiar do tempo, ao ponto onde o universo, ainda um bebê cósmico, começou a acender as suas primeiras luzes. Para compreender o mistério do Capotauro, precisamos primeiro nos acomodar no lugar que o torna possível, o telescópio espacial James Webb. Imagine este observatório flutuante, a pairar a cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra, numa órbita distante e fria, desenhada precisamente para capturar o calor residual dos eventos mais antigos do cosmos. Ele não vê o mundo como os nossos olhos ou como o telescópio Hubble. Ele enxerga no domínio do infravermelho, uma luz invisível para nós, mas que carrega a história profunda do universo. Essa capacidade de ver o calor é a chave para a nossa história. À medida que o universo se expande, a luz das galáxias mais distantes é esticada, e o que começou como luz visível, como a de uma estrela recém-nascida, se transforma, ao longo de bilhões de anos-luz, em infravermelho. É como se o universo colocasse um véu vermelho sobre tudo o que está longe. O James Webb foi construído para espiar através desse véu e assim nos mostrar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram logo após o Big Bang, na chamada Época da Reionização. E é nesse cenário de busca pelas origens que o Capotauro faz a sua aparição enigmática. Ele foi detectado durante um projeto de observação chamado Cosmic Evolution Early Release Science, ou CEERS, que é uma das varreduras de campo mais profundas do céu. Os astrônomos apontaram o Webb para uma região específica, buscando rastros sutis do universo primitivo, e ali estava ele, o objeto que recebeu a designação técnica de CEERS-ID U10058. O apelido Capotauro, uma homenagem a uma montanha na Itália, rapidamente se popularizou, talvez porque a sua própria natureza pareça ser tão robusta e imponente quanto um pico rochoso que desafia a ascensão.
O primeiro cenário para o Capotauro é monumental. Se for uma galáxia, ele destrói os nossos recordes de distância. Estaríamos olhando para uma galáxia que se formou entre 90 e 100 milhões de anos após o Big Bang. Para colocar isso em perspectiva, se condensássemos toda a história do universo, 13,8 bilhões de anos, em um único ano terrestre, o Capotauro teria surgido nas primeiríssimas horas do dia, 3 de janeiro. Ele estaria ali, um aglomerado de estrelas a brilhar quando a maior parte do universo ainda era escura, um breu primordial. Se confirmado, ele seria a galáxia com maior desvio para o vermelho, o que significa que ele é o mais distante e o mais antigo que já detectamos, lançando uma luz sobre as primeiras estruturas cósmicas que a ciência apenas sonhou em observar. Isso obrigaria os cosmólogos a repensar a velocidade com que a matéria se uniu, e as estrelas de primeira geração, as chamadas População 3, começaram a brilhar e a moldar o cosmos. No entanto, o Capotauro não é um mistério simples de uma única hipótese. A luz que chega até nós é tão fraca e as suas propriedades espectrais são tão atípicas que os pesquisadores foram obrigados a considerar uma alternativa igualmente drástica. E se o Capotauro não estiver a bilhões de anos-luz de distância, mas sim no nosso quintal cósmico, dentro da nossa própria Via Láctea? Essa segunda hipótese o transforma em algo completamente diferente. Um objeto subestelar frio, talvez uma anã marrom ultrafria ou até mesmo um exoplaneta flutuante e solitário. Um planeta órfão que foi ejetado de seu sistema estelar original. Anãs marrons são frequentemente chamadas de estrelas fracassadas, porque, embora se formem pelo colapso de nuvens de gás molecular, não possuem massa suficiente para iniciar a fusão nuclear sustentada do hidrogênio em seus núcleos, o processo que define uma estrela de verdade. Elas emitem pouca luz e muito calor no infravermelho, o que as torna candidatas perfeitas para serem detectadas pelo James Webb, mas extremamente difíceis de diferenciar de uma galáxia muito distante. Se o Capotauro for um corpo frio na Via Láctea, a sua natureza o tornaria o objeto subestelar mais frio e distante já registrado, com uma temperatura efetiva que pode ser de apenas cerca de 300 graus Kelvin, ou seja, menos de 30 graus Celsius. Mesmo para os padrões de anãs marrons, que já são frias, essa temperatura o colocaria entre as classes mais gélidas, como as classes I2 ou I3, na fronteira entre as estrelas fracassadas e os planetas gigantes. Sua detecção tão longe, se confirmada a proximidade, indicaria que a população de corpos frios no halo galáctico ou nos arredores da Via Láctea é muito mais vasta e fria do que pensávamos. O que torna o Capotauro verdadeiramente um enigma é o fato de que os dados atuais com o telescópio James Webb não são suficientes para resolver essa dualidade. O artigo científico que descreve a descoberta, assinado por um grupo internacional de 27 astrônomos, mostra que os dados espectrais não se encaixam perfeitamente em nenhuma das duas categorias. A sua luz é peculiar demais. O objeto é tão fraco que medir a sua extensão espacial de forma conclusiva é quase impossível. Os astrônomos não podem afirmar com certeza se é uma galáxia primitiva ou um corpo gélido na Via Láctea. Portanto, a nossa história começa com uma bifurcação cósmica. Olhamos para a manhã do universo ou para o seu frio e quieto subúrbio. O Capotauro nos força a confrontar a possibilidade de que tudo o que sabemos sobre o nascimento das galáxias ou sobre a distribuição de corpos frios na nossa galáxia pode estar incompleto. A incerteza que ele gera é, na verdade, um convite ao conhecimento, um desafio para que o silêncio da noite nos traga a clareza para desvendar este mistério. É com essa ambiguidade poética que o James Webb, o tecelão de luz invisível, nos presenteou, e é sobre ela que a nossa jornada se desenrola. O Capotauro é, acima de tudo, uma prova de que o cosmos ainda guarda segredos fundamentais que estão à espera de serem sussurrados ao ouvido da humanidade. A dualidade é completa: a galáxia mais antiga ou o corpo mais frio. Se pudéssemos observar a vida do Capotauro em sua rotina cósmica, veríamos uma manifestação completamente diferente dependendo de qual das duas hipóteses estiver correta. O mistério que nos embala ao sono tem essa dualidade. Ele pode ser o objeto mais frenético e evolutivo de todo o universo, ou
a entidade mais fria e letárgica que se possa imaginar. Se o Capotauro for uma galáxia primordial, a sua rotina seria a mais fascinante. Estaríamos testemunhando o universo em sua infância, um período de crescimento turbulento e explosivo. 90 milhões de anos após o Big Bang, o gás e a poeira, resfriados o suficiente para começar a se aglomerar sob a força da gravidade, estariam a colapsar em um ritmo frenético. A vida do Capotauro seria uma sucessão incessante de nascimentos estelares. Imagine que, no núcleo dessa galáxia, as primeiras estrelas, as lendárias estrelas de população 3, estariam a queimar o seu hidrogênio em taxas massivas. Essas estrelas são teóricas, nunca observadas diretamente, e são incrivelmente grandes, com massas que poderiam ser centenas de vezes a do nosso Sol. A sua luz seria intensa, brilhando em comprimentos de onda ultravioleta, mas a expansão do universo a transformou em um suave brilho infravermelho, capturado pelo James Webb. A rotina dessa galáxia seria o caos organizado. Explosões de supernovas que semeiam os primeiros elementos pesados no espaço, o que, por sua vez, permite o nascimento da próxima geração de estrelas, um ciclo contínuo de criação e destruição. A vivência de um observador no Capotauro seria a de um universo jovem, denso e surpreendentemente compacto, com galáxias vizinhas muito mais próximas umas das outras do que as encontramos hoje. A própria galáxia estaria em constante atração gravitacional, talvez absorvendo nuvens de gás molecular ou interagindo com outras mini-galáxias que ainda não se fundiram. Agora, se o Capotauro for um corpo subestelar frio, a sua rotina é o oposto da freneticidade cósmica. É a própria definição de serenidade gélida. Ele seria uma anã marrom ultra-fria ou um planeta órfão que flutua no vazio interestelar da Via Láctea. O Capotauro, nesse caso, já teria falhado em se tornar uma estrela. Sua vida seria uma lenta e ininterrupta descida para o frio. Ele teria se formado a partir de uma nuvem de gás e poeira, mas o seu colapso gravitacional não gerou calor suficiente para acender o hidrogênio, o que o deixaria na fronteira entre planeta e estrela. Sem uma estrela para orbitar, a sua jornada seria a de um andarilho galáctico, movendo-se lentamente pelo disco da Via Láctea, ou até mesmo vagando pelo halo mais distante. A sua única fonte de calor e luz seria o calor residual do seu próprio nascimento, que se dissipa a um ritmo glacial. Sua temperatura, na faixa de apenas algumas dezenas de graus Celsius negativos, o classificaria entre as anãs marrons da classe Iquios, as mais frias conhecidas. A rotina do Capotauro, então, não é de brilho ou explosão, mas de uma termodinâmica melancólica. Ele está a arrefecer. A sua atmosfera, se existir, é densa e gélida, e a sua luz infravermelha é um suave gemido de calor residual, perfeitamente sintonizado com a sensibilidade do James Webb. A vivência de um hipotético observador na superfície desse objeto seria de escuridão quase total e frio extremo, com a única visão sendo a de um céu repleto de estrelas da Via Láctea, sem o brilho próximo e protetor de um sol. O Capotauro, o corpo frio, está imerso em um silêncio profundo, a sua jornada sendo apenas a de um corpo massivo a manter a sua órbita elíptica no grande sistema da galáxia. A sua rotina é a da inação, da estabilidade térmica, da deriva cósmica sem rumo fixo. O mistério Capotauro se manifesta em nosso cotidiano de astrônomos de sono como a maior das incertezas poéticas. Se é a galáxia, ele nos mostra que a matéria se uniu mais rapidamente do que pensávamos e que as primeiras luzes do universo foram mais intensas do que os nossos modelos previam, desafiando a nossa compreensão da cosmologia e da formação das estruturas em larga escala. O Capotauro Galáxia nos faz questionar os primeiros segundos do tempo. Se é o corpo frio, ele revela que a nossa Via Láctea está repleta de andarilhos gélidos, mais frios e mais distantes do que já mapeamos, indicando que a população de objetos subestelares é imensamente maior. O Capotauro Corpo Frio nos faz questionar a nossa vizinhança cósmica e a nossa própria definição de planeta. Em ambos os casos, o Capotauro desafia o status quo científico, forçando os astrônomos a buscar novas abordagens, a realizar novas observações espectroscópicas mais detalhadas e a reavaliar os seus modelos de formação de galáxias e de anãs marrons.
A sua presença, seja como um ponto distante no tempo ou um vizinho frio, injeta uma dose de humildade e espanto na nossa rotina diária de observação do céu, lembrando-nos que, mesmo com a tecnologia mais avançada, o universo ainda guarda os seus segredos mais fundamentais em lugares onde menos esperamos. A vida do Capotauro é a vida da incerteza, a qual na ciência é o motor da descoberta. Em suma, a vivência do Capotauro é uma lição de contrastes. De um lado, o universo que mal nasceu, um bebê cósmico a gritar luz. Do outro, o silêncio congelado de um gigante que falhou em se tornar estrela. Essa dualidade de extremos, do calor do nascimento ao frio da inação, que faz do Capotauro um mistério tão rico para a nossa contemplação noturna, um ponto de luz que nos convida a meditar sobre a vastidão e a imprevisibilidade do universo. Ele vive em nosso imaginário como um enigma que nos ensina a abraçar a dúvida. Para que o James Webb pudesse capturar a luz tênue do Capotauro, os astrônomos empregaram uma estratégia de observação que é um verdadeiro balé de alta tecnologia e precisão quântica. O mecanismo central por trás dessa detecção é a observação no infravermelho e o uso de um fenômeno chamado dropout. O Capotauro, em termos técnicos, é um objeto que apresentou uma queda ou dropout na banda de filtro F3560 da câmera NIRCam do telescópio. Vamos entender o que isso significa de forma suave e poética. Imagine a luz de um objeto distante a viajar pelo espaço-tempo durante bilhões de anos. Essa luz começa com uma assinatura completa, como se fosse uma orquestra a tocar todas as notas do espectro. No entanto, à medida que a luz é esticada pela expansão do universo e à medida que ela encontra hidrogênio neutro e outros elementos no meio intergaláctico, certas notas se perdem, ou seja, a luz em comprimentos de onda específicos desaparece. Para uma galáxia extremamente distante, a luz que seria visível, a azul e a ultravioleta, é esticada para o vermelho, caindo na faixa do infravermelho. Os astrônomos usam filtros de cores específicos no James Webb, como se fossem óculos seletivos, para procurar essa assinatura de luz perdida ou que caiu de um filtro para o próximo. O Capotauro, especificamente, é um F3560 dropout, o que significa que ele era invisível no filtro de cor mais azul do Webb, mas reapareceu misteriosamente nos filtros mais vermelhos ou infravermelhos. É como se o objeto só se revelasse sob a luz mais quente e profunda. Esse dropout é o primeiro elemento profundo que aponta para a hipótese da galáxia primordial. A ausência de luz nas bandas mais azuis é exatamente o que se espera de um objeto a uma distância colossal, onde quase toda a luz visível foi desviada pelo redshift e transformada em infravermelho. Se o Capotauro for uma galáxia de $32, a sua luz viajou tanto que a sua quebra no espectro, o ponto onde a cor desaparece, é movida para comprimentos de onda muito mais longos, indicando essa extrema antiguidade e distância. A estratégia de observação, então, é uma caça aos fantasmas de luz, buscando o rastro espectral de objetos que nasceram nas primeiras centenas de milhões de anos do cosmos. No entanto, o Capotauro nos engana com a sua dança espectral. O mesmo mecanismo de dropout pode, paradoxalmente, ser um indicativo de que ele é um corpo subestelar frio na nossa própria galáxia. Anãs marrons ultrafrias, especialmente as da classe Itus, possuem uma atmosfera densa e gélida que contém moléculas como o metano e o vapor de água. Essas moléculas são incrivelmente eficientes em absorver a luz em comprimentos de onda muito específicos do infravermelho, criando vales profundos no espectro de emissão do objeto. O Capotauro demonstrou uma quebra no espectro de luz que, se interpretada sob a hipótese da anã marrom, seria consistente com a presença dessas moléculas de metano e água. Essa absorção atmosférica cria um padrão de luz ausente, que imita o padrão de dropout criado pelo desvio para o vermelho extremo. O Capotauro, nesse cenário, é um mestre da camuflagem, com a sua atmosfera fria a mascarar a sua real proximidade, fazendo-o parecer um objeto do universo primordial. O mistério se aprofunda. O que é um sinal de extrema distância pode ser, ao mesmo tempo, um sinal de composição química gélida e próxima.
O elemento mais sutil e profundo dessa descoberta reside na incerteza estatística. O Capotauro é tão fraco e distante, em qualquer um dos cenários, que o telescópio James Webb, mesmo sendo o mais poderoso do mundo, não conseguiu medir definitivamente a sua extensão espacial. Se fosse uma galáxia, ela deveria ter uma pequena, mas mensurável extensão espacial, não sendo um ponto perfeito. Se fosse uma anã marrom, ela apareceria como um ponto puramente pontual. O Capotauro, no entanto, é tão fraco que a incerteza do dado não permite uma conclusão estatisticamente sólida sobre se ele é pontual ou estendido. Os testes realizados pelos pesquisadores foram, no final das contas, inconclusivos. Essa é a beleza da ciência em seu estado mais cru. O James Webb nos deu a observação mais intrigante da década, mas a natureza quântica e a fraqueza da luz impedem a certeza. O que temos, na verdade, é um objeto único em todos os cenários plausíveis. A estratégia dos astrônomos agora é a de observação de acompanhamento. O Capotauro se tornou um alvo primordial para estudos futuros, onde o Webb será apontado novamente por longos períodos para coletar mais fótons, mais dados espectrais e tentar aumentar a relação sinal-ruído, na esperança de quebrar essa dualidade. Até que isso aconteça, o Capotauro flutua entre o extremo calor do nascimento cósmico e o extremo frio do silêncio galáctico, um enigma que nos ensina sobre os limites da nossa própria visão e a infinita complexidade dos mecanismos do universo. O silêncio da noite carrega esse enigma não resolvido, o que torna a nossa contemplação ainda mais profunda e significativa. O maior segredo que o Capotauro guarda não é apenas a sua natureza, mas a revolução que ele pode desencadear, seja qual for a sua identidade final. A sua existência, por si só, já é um achado raro que nos força a reavaliar os limites do possível no universo. Se o Capotauro for de fato a galáxia mais antiga já descoberta, o achado raro reside em sua aparente idade zero. A luz que nos atinge começou a sua jornada quando o universo tinha apenas cerca de 90 a 100 milhões de anos. Em termos cósmicos, isso é o alvorecer, a época em que as primeiras estrelas e galáxias deveriam estar apenas a começar a se formar. A curiosidade mais profunda é que a detecção de uma estrutura tão grande e complexa, tão cedo, sugere que o processo de formação de galáxias foi muito mais rápido e eficiente do que previam os modelos cosmológicos atuais. Os cientistas precisariam introduzir novos mecanismos nos modelos, talvez um excesso de matéria escura ou um início de reionização mais veloz, para explicar como a matéria se agrupou em uma estrutura com a assinatura de Capotauro em tão pouco tempo. O mistério, portanto, é a própria precocidade do Capotauro. No entanto, há outro segredo guardado, uma curiosidade igualmente intrigante, que reside no seu nome técnico. O Capotauro é formalmente conhecido como CERS-ID U10058. O projeto CERS, que significa Cosmic Evolution Early Release Science, é um dos programas de ciência de liberação precoce do James Webb, desenhado para dar aos astrônomos acesso rápido aos dados. O achado raro aqui é o próprio método. O Capotauro foi encontrado em um conjunto de dados que nem sequer estava focado em quebrar recordes, mas em validar as capacidades do novo telescópio. Ele é, por assim dizer, um presente inesperado, uma surpresa que surgiu no meio de uma calibração, provando o quão profunda é a visão do Webb e o quanto de desconhecido ele ainda revelará. Ainda, o mistério do Capotauro reside na natureza de sua luz. Os dados espectrais, que são a decomposição da luz em suas cores e intensidades, são o que torna o Capotauro um enigma. A sua curva de luz apresenta um padrão que é inconsistente com a maioria das galáxias distantes conhecidas e, ao mesmo tempo, não se alinha perfeitamente com o que se espera das anãs marrons ultrafrias. É uma assinatura espectral híbrida ou única, que não se encaixa nas gavetas da classificação astronômica. Se o Capotauro for um corpo frio da Via Láctea, ele nos revela um achado raro sobre os extremos de temperatura e distância dos objetos subestelares. A sua temperatura efetiva, que pode ser de apenas cerca de 250 a 300 graus Kelvin, o coloca na fronteira da classificação Ixius,
onde os corpos se tornam quase indistinguíveis de planetas gigantes flutuantes. A curiosidade aqui é que, mesmo se estiver na Via Láctea, a sua distância estimada seria recorde para um objeto tão frio, a desafiar as nossas noções de quão longe um objeto como esse pode se formar e vagar em nossa galáxia. Ele pode ser uma anã marrom da classe Ícaro 2 ou Ícaro 3, as mais gélidas. O Capotauro, nesse caso, é um dos corpos mais frios e menos luminosos que o Webb conseguiu detectar. Um achado raro que atesta a sensibilidade extrema do telescópio no domínio do infravermelho. O seu espectro seria moldado por um segredo químico, a presença de amônia e de água em sua atmosfera, que atuam como poderosos absorvedores de luz, criando as linhas espectrais que os astrônomos procuram. Para além de sua natureza física, o Capotauro esconde um segredo filosófico sobre a escala cósmica. Ele nos força a confrontar o paradoxo de que um objeto tão distante no tempo, a galáxia, pode apresentar uma assinatura de luz semelhante a um objeto que está relativamente próximo, o corpo frio. O mistério não é apenas o que ele é, mas o quão ambíguo pode ser o universo quando olhamos para os seus extremos. A ausência de uma medição de extensão espacial conclusiva no James Webb é um segredo de bastidores que mostra que a tecnologia, por mais avançada que seja, ainda encontra limites na face da imensidão e da fraqueza da luz. O Capotauro é uma joia rara na história da astronomia. Ele não apenas nos deu um recorde potencial de distância e idade cósmica, mas também nos forçou a considerar a possibilidade de um novo tipo de objeto ultra-frio e ultra-distante em nossa própria galáxia. A sua descoberta, acidental em parte e espetacular em essência, garante que a busca por mais dados continuará, mantendo este enigma como o foco da atenção científica global. O Capotauro, o enigma que sussurra segredos, convida a nossa mente a meditar sobre a possibilidade de que as regras que pensamos conhecer são apenas o prefácio de uma história cósmica muito mais profunda e surpreendente. A descoberta ambígua do Capotauro não é um evento isolado no cosmos. Ela é um catalisador que estabelece conexões profundas e interdependências cruciais entre os campos da cosmologia, da física de baixa temperatura e da busca por vida extraterrestre. O impacto do Capotauro reverbera em 3 grandes áreas: a taxa de evolução cósmica, a população de corpos subestelares na Via Láctea e a nossa compreensão sobre a química atmosférica. No cenário em que o Capotauro é a galáxia primordial, a conexão mais vital é com a taxa de formação estelar e galáctica no universo primitivo. A sua existência em um período tão recuado, meros 90 a 100 milhões de anos após o Big Bang, sugere uma eficiência de formação de galáxias muito maior do que a prevista. Isso impacta diretamente a teoria da matéria escura fria, que é o modelo cosmológico dominante. O modelo atual prevê que as estruturas deveriam se formar de baixo para cima, com as galáxias menores se unindo gradualmente para formar as maiores. Se o Capotauro é grande e luminoso desde o início, isso implica que as primeiras sementes de matéria escura podem ter sido mais massivas ou que o gás colapsou em estrelas com uma facilidade inédita. A interdependência aqui é clara. A natureza do Capotauro está ligada à própria natureza da matéria escura e à forma como a gravidade agiu nos primeiros instantes da existência. A segunda grande conexão reside no cenário alternativo, o Capotauro, como um corpo subestelar ultrafrio em nossa Via Láctea. Se ele for uma anã marrom ou um planeta órfão, ele conecta a nossa pesquisa a uma área da astronomia chamada de demografia subestelar. O James Webb foi capaz de detectá-lo porque ele é potencialmente o objeto subestelar mais distante e frio já registrado, com uma temperatura efetiva na faixa de 250 a 300 graus Kelvin. Isso sugere que pode haver uma vasta população de objetos invisíveis e extremamente frios, flutuando silenciosamente pela nossa galáxia. O impacto é na nossa estimativa de massa da Via Láctea e na taxa de ejetamento de planetas de seus sistemas. O Capotauro, nesse caso, é um elo entre as anãs marrons, que têm um processo de formação mais parecido com o de estrelas, e os planetas flutuantes, que se formam como planetas,
mas são ejetados, sendo um objeto de transição que desafia a nossa classificação entre estrelas, anãs marrons e planetas. A terceira interdependência crítica envolve a astroquímica e a busca por bioassinaturas. Independentemente de o Capotauro ser distante ou próximo, a sua luz nos informa sobre a sua composição química. Se for uma galáxia, a sua luz nos dará pistas sobre a abundância dos primeiros elementos pesados, os quais são essenciais para a formação de planetas rochosos e, eventualmente, para a vida. Se for um corpo frio na Via Láctea, a sua atmosfera, moldada por temperaturas gélidas, conteria amônia, metano e vapor de água. O estudo detalhado do espectro de Capotauro, quando a sua identidade for resolvida, servirá como um laboratório atmosférico. Aprender como essas moléculas complexas absorvem e emitem luz em atmosferas ultrafrias é crucial para a astrobiologia, pois melhora a nossa capacidade de identificar assinaturas químicas semelhantes em exoplanetas distantes, incluindo aqueles que podem estar em zonas habitáveis. A forma como as moléculas frias de metano no Capotauro absorvem a luz é um código que pode ser usado para decifrar a composição de outros mundos gélidos e, quem sabe, de mundos potencialmente habitáveis. O Capotauro também tem um impacto indireto mais profundo na engenharia de instrumentos espaciais. A sua natureza desafiadora, que impediu uma classificação conclusiva, serve como um poderoso feedback para a próxima geração de telescópios. A necessidade de ter uma medição mais precisa da extensão espacial, se é um ponto ou tem tamanho, e um espectro com menos ruído, impulsiona os astrônomos a planejar instrumentos ainda mais sensíveis e com maior capacidade de resolução espectral. O Capotauro, em sua ambiguidade, está a moldar o futuro da observação astronômica. Em essência, o mistério Capotauro é a prova de que as descobertas cósmicas nunca são lineares. Ele nos obriga a olhar para a Via Láctea e para o universo primitivo com os mesmos olhos, reconhecendo que os fenômenos que se manifestam em nosso próprio quintal podem, em termos de assinatura de luz, imitar os eventos que ocorreram há bilhões de anos-luz. O Capotauro é o nó górdio que conecta os extremos, o calor da criação com o frio da inação, a origem do universo com a nossa vizinhança imediata. O mistério do Capotauro, embora seja um enigma da física e da astronomia, ressoa profundamente na história da humanidade, tocando em temas filosóficos e culturais que nos definem como seres pensantes. A busca pela galáxia mais antiga, ou pelo corpo mais frio da Via Láctea, reflete a nossa incessante procura por origens e limites, que tem sido o motor da ciência e da contemplação desde os primeiros observadores do céu. Historicamente, a astronomia é talvez a ciência mais antiga, intimamente ligada ao desenvolvimento humano, desde a criação dos calendários até a formulação de cosmologias complexas. O Capotauro, ao nos forçar a olhar para a aurora do universo, convida-nos a um reencontro com a nossa própria história. Se ele for a galáxia primordial, a sua luz é uma cápsula do tempo, um vislumbre do momento em que as primeiras estrelas de população 3 acenderam a chama da evolução cósmica. A nossa reação a essa descoberta é um espelho da reação que os primeiros humanos tiveram, ao perceberem que o céu não era uma abóbada plana, mas um lugar de profundidade e tempo inimagináveis. O Capotauro, a galáxia, é um lembrete poético da nossa conexão com o início de tudo, o momento em que a matéria inerte se organizou em luz. O impacto cultural dessa descoberta reside na quebra de paradigmas. A cada objeto mais distante que encontramos, reescrevemos o nosso lugar no cosmos. Antes do Capotauro já estávamos a expandir o nosso conhecimento das galáxias mais distantes, mas uma estrutura tão bem formada, tão cedo, desafia a nossa humildade científica. Ela nos ensina que a natureza tem uma capacidade de organização e eficiência muito superior às nossas melhores teorias, instigando-nos a questionar tudo o que acreditamos ser o limite da física. O Capotauro, dessa forma, perpetua a tradição de grandes descobertas astronômicas que forçam a sociedade a se reajustar filosoficamente, tal como a Revolução Copernicana ou a descoberta da expansão do universo. Por outro lado, se o Capotauro for o corpo subestelar ultrafrio, o seu impacto na humanidade é igualmente profundo, mas de uma natureza mais introspectiva.
O planeta órfão ou a anã marrom flutuante materializam a questão filosófica da solidão cósmica e da vastidão inexplorada que existe mesmo dentro de nossa própria Via Láctea. Anãs marrons e planetas órfãos são os rejeitados do universo, corpos que não conseguiram se juntar a um sistema solar ou foram ejetados violentamente. O Capotauro, o corpo frio, coloca a questão: será que a humanidade está sozinha no universo? Ou a vida pode florescer em um mundo que não tem um sol, dependendo de calor interno ou de composições químicas exóticas? A sua mera existência como um objeto gélido e errante expande as possibilidades de onde e como a vida, em suas formas mais resilientes, poderia existir, influenciando a cultura popular e a ficção científica. Socialmente, a descoberta do Capotauro e de objetos similares trazidos à luz por telescópios avançados, como o James Webb, tem um impacto significativo no engajamento público com a ciência. As belas e misteriosas imagens do Webb e as narrativas de busca pelos primeiros momentos do universo servem como um chamariz valioso para despertar a curiosidade, especialmente em crianças e jovens. Elas transformam dados frios em histórias envolventes, ligando a ciência pura a um senso de maravilha acessível a todos. O Capotauro, como um enigma de dualidade, é o material perfeito para a divulgação científica, pois oferece duas possibilidades narrativas igualmente dramáticas. Em resumo, a relação do Capotauro com a humanidade é a de um espelho cósmico. Se ele for antigo, reflete o nosso desejo de tocar a criação. Se for frio e errante, reflete a nossa contemplação sobre a solidão e o destino. Em ambos os casos, ele nutre a nossa curiosidade inata, impulsiona a próxima geração de cientistas e nos lembra que a nossa jornada de conhecimento é contínua e, acima de tudo, emocionante. O Capotauro é um farol que ilumina a nossa busca por respostas essenciais sobre a nossa existência e o nosso lugar no vasto e enigmático cosmos. O futuro do Capotauro não está escrito nas estrelas, mas sim nas linhas espectrais que o telescópio espacial James Webb ainda precisa coletar. A tendência mais imediata é que este objeto permaneça no centro das atenções astronômicas, transformando-se em um alvo primordial para futuras e longas observações. O seu destino, a sua identidade, será decidida por uma caçada incansável por mais fótons, que são as partículas de luz que viajam bilhões de anos para nos alcançar. A inovação crucial para desvendar este mistério é o aprimoramento da espectroscopia de infravermelho. O que se espera no futuro imediato é o uso intensivo do espectrógrafo de infravermelho próximo, o NIRSPEC, do James Webb, para realizar medições de acompanhamento com um tempo de exposição muito maior do que as observações iniciais do projeto CEERS. A esperança é que, ao coletar mais luz, os astrônomos consigam obter um espectro de altíssima qualidade, com uma relação sinal-ruído muito melhor. Isso permitiria medir com clareza as linhas de absorção de elementos químicos. Se o espectro mostrar linhas que correspondam inequivocamente ao desvio para o vermelho de ZL32, ele será classificado como a galáxia mais antiga. Se, por outro lado, as linhas de absorção forem dominadas pelas assinaturas químicas de água e metano em uma atmosfera fria, ele será confirmado como uma anã marrom ultrafria da classe X-Men em nossa Via Láctea. O risco científico inerente ao Capotauro é a perspectiva de conclusões estatisticamente inconclusivas. Como o objeto é extremamente fraco, a sua detecção está no limite da capacidade do Webb, e há a possibilidade real de que mesmo observações mais longas ainda não forneçam dados suficientes para descartar uma das duas hipóteses com a certeza de 5 sigma, o padrão ouro da física de partículas e astronomia. Se isso acontecer, o Capotauro pode se tornar um mistério persistente, um enigma que nos forçará a esperar pela próxima geração de telescópios. Uma tendência interessante é o desenvolvimento de técnicas avançadas de detecção de anãs marrons. Se o Capotauro se confirmar como um corpo frio na Via Láctea, a comunidade científica será incentivada a otimizar os algoritmos de busca do Webb para identificar objetos semelhantes. O Capotauro demonstrou ser um objeto de transição, que nos ensina como as anãs marrons mais frias se parecem com galáxias distantes.
Isso levará à inovação na forma como diferenciamos o dropout de desvio para o vermelho do dropout de absorção molecular, o que terá um impacto direto no nosso senso de corpos subestelares em nossa galáxia. O futuro do Capotauro também está conectado ao desenvolvimento de telescópios terrestres de próxima geração. Gigantes como o Telescópio Extremamente Grande, ou LT, em construção no Chile, com o seu espelho de quase 40 metros de diâmetro, poderão complementar as observações do Webb, especialmente se o Capotauro se mostrar um objeto mais próximo na Via Láctea. A capacidade de observação em múltiplos comprimentos de onda, combinando dados do Webb no infravermelho, com a resolução e a sensibilidade de telescópios terrestres, será a estratégia de inovação que poderá selar o destino do Capotauro. Por fim, o Capotauro simboliza a tendência de que o futuro da astronomia de alta precisão é a colaboração internacional. A descoberta original envolveu um grupo internacional de 27 astrônomos. A resolução do mistério exigirá a coordenação de tempo de telescópio e o compartilhamento de dados entre cientistas de todo o mundo. O futuro do Capotauro é o futuro da ciência, uma busca unificada pela verdade cósmica. A sua identidade final não apenas reescreverá a astrofísica, mas também consolidará uma nova era de observação humana. Chegamos ao fim da nossa contemplação, guiados pela luz gélida e misteriosa do Capotauro. A sua história não termina com uma resposta, mas com uma metáfora profunda sobre a própria natureza do conhecimento humano. O Capotauro, em sua dualidade insolúvel, é o espelho do nosso constante caminhar entre o que é conhecido e o que permanece eternamente oculto. Pense na metáfora final do Capotauro. Ele é o oráculo de Janus cósmico. Janus era o deus romano das transições, das portas, dos inícios e fins, e era representado com duas faces, uma a olhar para o passado e a outra a fitar o futuro. O Capotauro encarna essa dualidade com perfeição poética. A sua primeira face olha para o passado mais distante, para a aurora do tempo. Se ele for a galáxia primordial, ele é o mensageiro da criação, o ponto onde o universo, com apenas 90 ou 100 milhões de anos, já estava a desafiar os nossos modelos de formação de estrelas e galáxias. Olhar para essa face é abraçar o nosso anseio pela origem, a fome filosófica de saber de onde viemos. Essa face nos lembra que a luz, mesmo depois de bilhões de anos de viagem e distorção, ainda carrega a verdade dos primeiros instantes e que a expansão do universo, que nos afasta, é o mesmo mecanismo que nos permite, através do James Webb, tocar a juventude do cosmos. O Capotauro Galáxia é a prova de que o início foi mais vibrante, mais apressado e mais misterioso do que havíamos imaginado. A sua segunda face fita o presente gélido e próximo, a nossa vizinhança na Via Láctea. Se ele for o corpo subestelar ultrafrio, ele é o andarilho silencioso, a anã marrom ou o planeta órfão que flutua na escuridão com uma temperatura de apenas 250 a 300 graus Kelvin. Olhar para essa face é aceitar a vastidão inexplorada do nosso próprio lar galáctico, reconhecendo que mesmo no que pensamos ser familiar, ainda há mistérios profundos escondidos, esperando ser revelados pelos comprimentos de onda invisíveis do infravermelho. Essa face nos fala sobre a solidão e o destino dos corpos cósmicos que não conseguiram se tornar estrelas, mas que, em seu frio e inação, carregam uma riqueza de química atmosférica que é crucial para a astrobiologia. O Capotauro Corpo Frio é a prova de que a nossa galáxia é muito mais populosa e variada em corpos gélidos do que podemos ver. O verdadeiro poder filosófico do Capotauro, no entanto, reside na sua indefinição. Ele nos ensina que, nos extremos da observação, a luz se torna poética, misturando os sinais de um universo em chamas com os de um objeto congelado. A incerteza que ele gera não é uma falha da ciência, mas a sua maior virtude, pois é nela que reside o convite eterno à pesquisa e ao espanto. O Capotauro é a materialização da pergunta: o quão rápido o universo se formou e quão frios e distantes estão os seus habitantes mais solitários. Enquanto você se acomoda e a sua mente se tranquiliza, aceite este enigma como um presente do cosmos. Deixe que a dualidade do Capotauro o lembre da infinita complexidade do universo
e da sua própria capacidade de contemplar o impensável. A jornada noturna está completa, mas a busca por respostas continua. Durma bem, sabendo que amanhã a luz do telescópio espacial James Webb, por mais fraca que seja, continuará a nos guiar para desvendar este e outros mistérios. Se esta história sobre a fronteira do conhecimento cósmico tocou a sua curiosidade e acalmou a sua mente, por favor, curta o vídeo. O seu like é o que nos ajuda a continuar esta busca pelo universo para o sono. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora e toque no sino para não perder as próximas viagens. E se você conhece alguém que precisa de uma história para acalmar a mente e inspirar o sono, compartilhe este momento de paz. Eu sou a sua voz no universo para o sono e te espero em nossa próxima jornada pelas estrelas. Até breve e bons sonhos cósmicos. Boa noite.